Olá a todos, eu sou o professor Antônio Marcelo Jackson, da Universidade Federal de Ouro Preto, e na nossa videoaula de hoje nós vamos discutir o conceito de metodologia. Eu estou extraindo esse conceito do Dicionário Crítico de Sociologia, editado pelo Raymond Boudon e François Bourricot. Trabalho aqui eu com a segunda impressão da segunda edição da editora Ática. Bom, como sempre nas minhas videoaulas, vou ler alguns trechos e a partir daí explicar o tema. Contrariamente a uma confusão corrente, dizem os autores, essa noção, quer dizer, de metodologia, designa não as técnicas de investigação empírica e da análise de dados, mas a atividade crítica que se aplica aos diversos produtos da pesquisa. Ora, vamos aqui ter a atenção, então, fundamental no que diz respeito à palavra metodologia, até para entendermos o que vem depois, tá? Metodologia, portanto, não é a técnica de investigação, mas a análise crítica que se faz a partir daquilo que essa técnica produz, dos dados que essa técnica gera. Quer dizer, então, a partir daí é que nós temos uma atividade efetivamente metodológica, né? Ou seja, não é apenas o coletar de dados, que eu poderia chamar isso de metodologia, mas é a análise desses dados coletados. Aí sim, né? Dando continuidade então ao texto. A metodologia assim concebida aplica-se a todos os tipos de pesquisa, quer sejam estudos quantitativos ou estudos qualitativos, trabalhos de orientação teórica ou estudos sociográficos. Não cabe, portanto, fazer um inventário de suas contribuições, mas vamos ilustrar sua importância com alguns exemplos. No domínio dos trabalhos quantitativos, ela produziu resultados fundamentais que hoje fazem parte da cultura indispensável ao estudante. A insistência nesse ponto se faz ainda mais necessária na medida em que frequentemente se atribui aos dados estatísticos, assim como aos resultados de medidas e análises estatísticas, uma espécie de objetividade imediata, e por isso eles trazem o risco de facilmente sugerir interpretações duvidosas. Já vai cair aqui no exemplo, mas vamos aqui já adiantar alguma coisa. O que os autores estão chamando a atenção, por exemplo, e isso todos nós vamos esbarrar isso ao longo da vida, é um erro muito comum de acreditar que uma informação produzida por uma estatística, ela já seja a verdade em si, ela seja tão objetiva que eu não precise de análise alguma, basta eu olhar os dados, né? Isso é um erro grave porque... isso nós não ainda vamos entrar aqui na discussão, mas temos que saber como esses dados foram coletados, em que condições, que pessoas participaram. Quer dizer, então não é simplesmente eu pegar uma informação qualquer, um gráfico qualquer e achar que isso está resolvido, né? Não é assim que funciona, né? Vamos continuar aqui com o texto. Numerosas ilustrações podem ser apresentadas dessas observações. Uma importante literatura utiliza, de maneira não crítica, medidas como o PNB, que é o Produto Nacional Bruto, para descrever, por exemplo, a evolução das disparidades entre as nações. Ora, a significação de tal medida varia com a proporção das transações expressas sob forma monetária e, de modo geral, com a proporção dos bens e serviços contabilizados. Em consequência, o PNB, o Produto Nacional Bruto, né, é uma medida frequentemente muito imprecisa. Se todas as francesas, aí eles vão dar um exemplo bem hipotético, mas bem razoável. Se todas as francesas arrumassem a casa de suas vizinhas em vez da sua, o PNB aumentaria, mas não o volume de serviços gerais. Por outro lado, o crescimento do PNB pode traduzir tanto uma melhoria como uma degradação das condições de vida. Quando a frequência do câncer aumenta, provoca um crescimento das despesas de saúde, em consequência do PNB. Ora, é interessante, só para fechar aqui que vale a pena. Tomando um outro aspecto, na França, por muito tempo foram tidas como corretas as estatísticas relativas a baixos salários, sem considerar que essas estatísticas misturavam o trabalhador braçal mal pago, o estudante que trabalhava a período parcial e a mulher do cirurgião que exercia atividade esporádica. Ora, então repare o conjunto de exemplos que eles dão aqui, mostrando que como a estatística, ela vista sem análise crítica nenhuma,
Vamos lembrar, vamos deixar claro aqui. Não é que a estatística, coitada dessa ciência, ela seja desprezível. Não, em hipótese alguma. O que você não pode é pegar o dado e achar que ele fala por si mesmo, né? E aí vamos aos exemplos que os autores citam aqui. Quer dizer, o primeiro caso, se eu tenho um conjunto de pessoas que ao invés de trabalharem na sua própria residência, serviços domésticos, eles trabalham na residência da pessoa, do vizinho, tá? Quando eu olho essa relação de pessoas, estatisticamente, né, de pessoas que vão trabalhar fora, em outro lugar, você vai ter um aumento gigantesco. Porque afinal todos estariam trabalhando fora. Agora, efetivamente, eu teria um aumento do trabalho? Não, na medida em que, na verdade, um estaria fazendo o serviço do outro. Quer dizer, então é um dado que pode gerar um erro simples. Um segundo exemplo aqui que eles dão, é um exemplo bem dramático, é pensar o seguinte: olha, então eu vou e tenho um aumento das despesas médicas, né? Esse aumento da despesa médica é considerado, sem análise crítica nenhuma, ele ingressa no aumento do produto nacional bruto. Afinal de contas, há um ganho aí. As despesas, o gasto está aumentando, o dinheiro em circulação está aumentando com aquilo. Só que esse dinheiro está aumentando por quê? Aí vem a resposta está dada. Porque, lamentavelmente, o índice de câncer aumentou também. Então, na verdade, quer dizer, aquele aumento do PNB não significa uma melhora da população daquela sociedade, muito pelo contrário, há uma degradação, no caso ali, da saúde pública, da saúde das pessoas, tá? E por fim, tá, há um elemento aqui, por exemplo, quando você calcula a questão do salário, do emprego ou desemprego, ou baixo salário. Quando você coloca no mesmo balaio, e isso os autores fazem uma crítica, porque na França isso foi feito durante muito tempo, colocou todos os seguintes atores no mesmo nível, né? Um trabalhador mal pago, um estudante que tinha um trabalho apenas parcial, quer dizer, trabalhava apenas poucas horas por dia, e uma mulher que de um profissional muito bem pago, que de vez em quando exercia alguma atividade. E aí colocava os três dizendo, olha, como é que eles são mal pagos? Não, na verdade não. Quer dizer, um primeiro pode ser mal pago porque ele trabalha 8, 10 horas por dia, já os outros dois não. Eles não poderiam estar nesse mesmo dado estatístico. Nós poderíamos, por exemplo, incluir de uma outra forma. Vamos pensar nas condições, por exemplo, do ano do período entre 2014 e 2015, tá? No nosso país, o Brasil. Se pensarmos que a inflação há 5, 6 anos atrás ela girava em torno de 3 ou 4%, e a inflação hoje em dia gira em torno de 7%, nós podemos dizer o seguinte: sim, há uma alta na inflação, tá? A inflação ela está, portanto, numa curva ascendente. Agora, quando olhamos, por exemplo, e eu posso dizer com meus 50 anos de idade, que quando pegamos a década de 1980 do século XX, onde no ano de 1985 a inflação ela estava batendo a casa dos 60.000% ao ano, então é óbvio, tá, que são dois elementos completamente diferentes. Tá? Eu não posso pegar essa inflação dos dias atuais e falar que estamos num período de grave inflação. Eu posso sim afirmar que, comparado aos últimos 5 anos, estamos num processo inflacionário crescente. Agora, quando comparamos a história econômica do nosso país, com toda certeza a inflação já foi muito pior. Quer dizer, então, é isso que os autores estão chamando a atenção. Não é pegar o dado estatístico e levá-lo a ferro e fogo acreditando que ele está falando a verdade. A verdade está contida nele. Basta apenas observarmos esse dado. Não é assim que funciona. Perdão, vamos retornar ao texto. Também a análise das correlações estatísticas leva muito frequentemente a conclusões duvidosas, que, no entanto, o instrumento estatístico, em sua objetividade aparente, torna sedutoras. Suponhamos que se disponham os países da Europa Ocidental em função do consumo per capita de massas alimentares de um lado e da importância relativa do eleitorado comunista de outro. Embora provavelmente jamais se tenha calculado tal correlação, pode-se prever que ela seria bastante elevada. É claro que quase não teria significação e não revelaria nenhuma estrutura, nem qualquer realidade escondida. Aqui a brincadeira é a seguinte: eu vou pegar dois dados estatísticos. Vou pegar uma sociedade que seria comunista, tá, onde o princípio da igualdade é aquele princípio que rege o seu funcionamento.
E do outro lado pegaria o consumo de massas, né, de macarrão, seja lá o que for, né, nhoque, qualquer coisa que seja massa, e que leve farinha de trigo, né? Então, o que acaba acontecendo? Se eu for. Essa relação é meio maluca, né? Os próprios autores aqui dizem que ela não é uma relação que não tem muito sentido. Agora, se por um acaso eu pego esses dois dados e coloco um ao lado do outro, eu vou dizer então que uma sociedade que consome bastante macarrão, ela é comunista? Seria mais ou menos isso? Ou o fato de consumirmos em quantidades absurdas de macarrão, estaríamos nos aproximando do comunismo? Com certeza isso não tem pé nem cabeça, mas só que evidentemente essas correlações às vezes elas são feitas e as pessoas não se dão muito conta dessa questão. Quer dizer, é preciso também tomarmos muito cuidado com isso, seja na nossa leitura a respeito dos dados que nos aparecem, seja nos nossos estudos, nos estudos que realizamos e nas possíveis correlações que possamos fazer. Tá? Vamos continuar aqui com o texto. Lazarsfeld, Simon, entre outros autores, salientaram que a interpretação de uma correlação poderia ser mais precisa se tivesse o cuidado de introduzir variáveis de controle. Retomando o célebre exemplo de Lazarsfeld, nos cantões alsacianos, a correlação entre o número médio de crianças e o número de cegonhas é positiva, mas não corresponde, é claro, a nenhuma influência causal, como sugere o bom senso e como se pode mostrar observando-se que ela se torna nula quando se toma o cuidado de calculá-la separadamente nos cantões rurais e nos cantões urbanos. Aqui a brincadeira é a seguinte, esse autor um dia pegou, olha, então eu pego então uma região da França, que se chama Alsácia, e aí vou dizer assim, acho lá que existem muitas cegonhas ali. Então eu descubro que ali também existe um grande número de nascimentos. Portanto, as coisas estão... Aí ele faz a brincadeira. Então uma coisa tem a ver com a outra. É claro que havia um deboche aí nessa situação, mas evidentemente quer dizer, tem que tomar muito cuidado quando você faz uma correlação. E aí há uma palavra que aparece aqui no texto que já vale a pena ser citada, porque nós vamos ouvi-la inúmeras vezes, que são as variáveis. Ou seja, o que é uma variável e como eu posso ter, às vezes, condições de verificar a funcionalidade dessa variável. Variável eu tenho um resultado qualquer, de um lado, e do outro lado, um leque qualquer, um conjunto qualquer de situações que aparecem. E aí eu tenho que seriam as minhas variáveis, né? Eu preciso então descobrir como pesquisador, tá, quais essas variáveis ou qual variável é que efetivamente contribui para a produção daquele resultado. Tá? Então vamos agora, sem piadas, pensar aqui exemplos que não estão aqui no texto. Nós vamos pensar aqui num exemplo possível que vale a pena uma reflexão. Eu tenho uma condição em que os alunos de uma determinada escola apresentam um baixo rendimento no aproveitamento das disciplinas quando esses alunos são colocados perante a testes aplicados a todos os demais alunos de um país, tá? Do país. E aí eu tenho as seguintes variáveis ali. Eu tenho a condição deles morarem numa cidade do interior, eu tenho uma segunda variável que é essa cidade não ter biblioteca, eu tenho uma variável que é essa cidade não ter uma conexão de internet muito propícia, muito eficaz. Tá? E aí para fechar isso, qual dessas variáveis poderiam ser levadas em consideração? Tá? Quer dizer, ser uma cidade do interior, não ter biblioteca na escola, não ter internet nessa escola. Olha, quando eu vou e comparo isso, esse dado que eu estou trabalhando aqui é um dado que, aliás, já existe mesmo, tá? Já foi feita pesquisa nesse sentido. E quando eu coloco ao lado uma outra escola, por exemplo, do interior, e que também não tem conexão na internet, mas tem biblioteca, e aí a produtividade, o resultado dos alunos é melhor, eu descubro que a variável determinante desse processo é a ausência de biblioteca, ou a presença de uma biblioteca. Então, quer dizer, o fato de ser uma cidade do interior, ou o fato de não ter internet, não altera no resultado. Agora, o fato de não ter uma biblioteca altera no resultado na detectação da qualidade do ensino aplicado a essas crianças. Tá? Então, nesse caso, repare, é possível então fazer uma correlação. Eu tenho biblioteca
Tá? E tendo biblioteca, eu gero alunos melhores. Eu não tenho biblioteca, eu não gero bons alunos. Essa correlação ela é possível. Vamos retornar ao texto. Perdão. Da mesma forma, no domínio da sociologia criminal, a teoria de estigmatização pretendeu mostrar que a prisão é criminógena, com base em correlações positivas entre o número de anos passados na prisão e a frequência da recidiva, ou seja, sem observar que o próprio número de anos de prisão é indicador da gravidade dos atos cometidos. É como eu colocava assim, ao fato do sujeito passar muitos anos na prisão faz com que ele retorne ao crime. E a questão era o seguinte, tá bom, mas ele está muitos anos na prisão porque ele já cometeu um crime muito sério. Quer dizer, então isso aí vamos tomar muito cuidado também com essa questão. Retornando aqui ao texto. Consideremos agora, a título de exemplo complementar, um outro capítulo da crítica das teorias. Uma conduta metodológica corrente consiste em se interrogar sobre a congruência desta ou daquela teoria com dados da observação. O princípio popperiano da falsificação, Karl Popper foi um filósofo do início do século XX que ele colocava o seguinte, eu posso necessariamente não saber se uma teoria é verdadeira, mas eu posso provar que ela é falsa, tá? A partir de exemplos que comprovem que ela não funciona, né? Embora não seja o único critério de validade de uma teoria e ainda que nem sempre seja facilmente aplicável, é pertinente tanto para as ciências sociais quanto para as ciências, da natureza. Pode-se mencionar inúmeros exemplos a esse respeito. Muitos sociólogos, ao longo dos anos de 1960 e 1970, levantaram a hipótese de que a publicidade era capaz de forjar inteiramente uma demanda para produtos que não correspondessem a nenhuma necessidade, o que lhes permitiu afirmar que a publicidade era uma cúmplice indispensável da produção capitalista de massa. Essa teoria teve sucesso, visto que conferia autoridade científica aos slogans em curso no final dos gloriosos anos 30, e que a expressão sociedade de consumo resumia, né? Mas não se tardou a descobrir que ela era incompatível com dados bem estabelecidos. Em primeiro lugar, se pode manipular a vontade do consumidor, por que os publicitários precisam fazer custosas pesquisas de motivação? E, em segundo lugar, pesquisas sobre a influência da publicidade demonstram que a mensagem publicitária geralmente é tratada pelo consumidor como uma informação, como um sinal, que só desencadeia mecanicamente um ato de compra em casos excepcionais. Ou seja, também a própria crítica merece uma crítica. Quer dizer, não é o fato, aí é o exemplo que eles colocaram aqui. Durante alguns anos, durante pelo menos 2 décadas, foi quase incontestável acreditar que a peça publicitária ela era determinante na compra. E aí você descobre que não. Quer dizer, aí é o contrário, aí você tem dados estatísticos, pesquisas estatísticas que vão comprovar que aquela análise, aquela teoria, aquela análise crítica, melhor dizendo, que ela estava errada. Quer dizer, então, vamos de novo, é sempre o que os autores estão chamando a atenção quando pensamos metodologicamente as coisas. Devemos sempre tomar muito cuidado, devemos sempre ser ciosos, muito cautelosos com aquilo que a gente faz. Dando continuidade aqui ao texto. Deve-se notar, entretanto, que levantar dados incompatíveis com uma teoria só leva à sua eliminação se ela for particularmente frágil. Quer dizer, é lógico, né? A teoria, ela pode ser... Eu posso aplicar qualquer teoria a qualquer dado? Claro que não. Eu posso utilizar qualquer dado para qualquer teoria? Evidentemente que não. Agora, como é que essas coisas se derrubam tão facilmente? Só se a teoria for muito ruim, né? É isso que os autores estão dizendo. De outro lado, a crítica pode contribuir para enriquecer a teoria, para sugerir-lhe variantes e para revelar mais exatamente sua natureza. Isso ocorreu com as teorias da difusão social. Tarde, né, que é um sociólogo, acreditava que os processos de difusão resultavam sempre de mecanismos de imitação, ou, como preferíamos chamar, mecanismos de influência, e que, em consequência, teriam sempre forma exponencial. Sabemos hoje que o modelo de Tarde constitui apenas um caso particular. Da mesma forma, a maior parte das teorias do desenvolvimento apregoou pretensões à generalidade. Ora, percebemos melhor hoje que elas constituem um conjunto de modelos idealizados, cujos elementos aplicam-se mais ou menos bem a certos casos singulares. Ou seja, o que eles estão chamando a atenção aqui
e sempre nós vamos martelar nesse caso, e eu como autor e pesquisador universitário realmente acredito nisso, é percebermos o seguinte, olha, as teorias existem, elas nos servem para entender o mundo, essas teorias que são críticas, tá? E quando reunidas a pesquisas empíricas, a estatísticas, tá? Elas dão todo o conteúdo, o material que nós podemos moldar, trabalhar e produzir no conhecimento, que é a nossa função enquanto professores, enquanto autores, enquanto pesquisadores universitários, mas que devemos sempre lembrar que isso que qualquer estatística, que qualquer teoria tem limitações, que nós não podemos aplicar de maneira indistinta a qualquer coisa a qualquer momento e em qualquer lugar. Quer dizer, isso de uma forma geral, alguns autores que se arvoram como donos ou grandes controladores desta ou daquela teoria, muitas das vezes cometeram esses erros, tá? De acreditar que poderiam aplicar aquilo em qualquer situação, em qualquer circunstância. E é isso que os autores chamam a atenção. A metodologia é exatamente você analisar de maneira crítica tanto a teoria de um lado quanto os dados estatísticos levantados de outro e pensarmos de maneira muito consistente, de maneira prudente, como aquilo pode ser mobilizado, como aquilo pode ser manipulado aí no melhor sentido do termo, tá? Para que possamos produzir um conhecimento válido. É com isso que nós encerramos aqui a nossa videoaula de hoje. Até uma próxima oportunidade.